Eu conheço a Ponta do Coral tem mais ou menos uns 20 anos. Quando meu filho era pequeno, a gente costumava passar por aqui. E de vez em quando a gente tinha coragem de ver o que tem ali, que parece um lugar bacana e tal. E aí, enfim, ao longo dos últimos anos eu me envolvi com o movimento em defesa de várias áreas públicas, inclusive da Ponta do Coral. E aí eu tenho vindo com mais frequência aqui. E aí tenho conhecido a maravilha que é, dependendo do horário do dia, é um contexto diferente, assim, é uma área maravilhosa que a gente não imagina que está dentro de uma cidade. Então é muito legal se a gente conseguir manter essa área preservada para todo mundo. Várias pessoas, apesar de estarem dentro do centro urbano, vão poder ter um contato com aquilo que a gente chama de natureza, né? Muito legal, porque tem muitas aves, tem cores diferentes aqui do mar, tem os pescadores que ainda vivem aqui, pegam vários peixes, tem pescador que vai daqui para a Ponta do Goulart. É um lugar realmente de extrema beleza, assim, dentro da cidade. Então o meu conhecimento da Ponta do Coral é esse, fora a participação no movimento que está defendendo ele como área pública. É muito interessante isso, porque na verdade o que existe aqui vamos dizer assim, a sociedade civil organizada tentando lutar para manter ele como um estado, como uma área pública, mas também transformar ela numa área pública mesmo, que as pessoas possam entrar aqui. Porque muitas vezes as pessoas ficam meio ressabiadas, mas o que tem ali? Poxa, de repente é meio perigoso e tal. Então a ideia desse movimento social, que é bastante amplo, é de transformar numa área pública para todo mundo, que todo mundo possa vir e desfrutar dessa área sem ter um grande conjunto de obras ou equipamentos, né, grande edificação aqui. Manter mais ou menos como está, com algum equipamento que as pessoas se sintam à vontade para conhecer e tal. Isso é uma questão. A outra questão é que, tendo em vista a localização da Ponta do Coral, dentro da cidade, próximo da Ponta do Goulart, próximo da Ponta do Lessa, próximo do Trapiche da Beira-Mar, junto da Beira-Mar, que é essa avenida que foi construída aqui de alto tráfego, tem vários prédios onde mora a burguesia e alguns setores das camadas médias florianopolitanas, né? Então é uma área que o empresariado tem interesse em construir e ocupar. E aí é um outro tipo de ocupação que eles pretendem. Atualmente o que tem, já teve outros interesses, mas atualmente o maior interesse que tem aqui é da construtora Rantei de construir um prédio enorme, um hotel, 5 estrelas, obviamente, um hotel de luxo. E aí eles propunham, né, agora está sendo bastante discutido isso juridicamente, provavelmente eles não vão conseguir, mas eles queriam fazer um aterro, uma coisa completamente fora da lei, fazer um aterro para poder ampliar a área passiva de construção, de edificação, e a ideia deles era justamente privatizar essa área toda, que é uma área pública, no nosso entender. Há quem diga que tem uma parte aqui que é privada, mas no entender do movimento da Ponta do Coral, essa negociação que houve 20 anos atrás, mais ou menos, de uma venda uma parte desse terreno, ela é completamente ilegal. Então a gente considera que essa área é pública e que os governantes, a gente espera, né, teve algumas mudanças ao longo desses anos, alguns governantes são totalmente a favor desse empreendimento da Rantei, por exemplo, era o caso da prefeitura anterior, do Dário Berger, francamente favorável à ocupação privada da área, e a gente tem agora uma prefeitura que, a princípio, está apoiando, ou pelo menos está barrando esse empreendimento da Rantei. Quando eu vim morar aqui para fazer arquitetura. Bom, ela era muito diferente do que é hoje, ela tinha muito mais vegetação, ela era uma área que a gente podia entrar, podia se apropriar. Com o tempo ela foi ficando cada vez mais fechada e a gente não podia mais entrar propositadamente. O dono da área que comprou na década de 80 resolveu fazer com que ela ficasse completamente inóspita, porque a gente não podia mais entrar porque tinha muito mato, mas isso era de propósito. Então, quer dizer, a minha impressão sobre a área, ela foi mudando, mas sempre pensei que essa área deveria ser pública, né? Sempre a gente batalhou desde a época da faculdade de arquitetura para que essa área fosse pública. E eu tenho o maior carinho por esse local, né? A gente tem também muita tristeza por ver que várias árvores que existiam aqui já não existem mais. Então a minha impressão é de que, se ela não for uma área pública, a cidade vai sofrer bastante, a cidade vai perder uma possibilidade na beira-mar, que a gente não tem nenhum local semelhante. A gente vai perder uma área à toa, eu acho, por causa do poder econômico. Já fez a pergunta?
Sim. Não, a Ponta do Coral, ela antigamente era realmente uma área pública. Só que ela é uma área de grande valor, porque ela está num local extremamente importante para a cidade e muito caro. Então teve alguns empresários que resolveram comprar a área e mudar fizeram uma alteração de zoneamento na Câmara. O que significa isso? Que antes a área era caracterizada como área verde de lazer e na Câmara os vereadores aprovaram uma troca, uma mudança para que ela fosse área turística exclusiva, permitindo inclusive 18 pavimentos. Quando a Rantei comprou a área, essa área ainda era área verde de lazer. A troca foi feita depois. E o que aconteceu? Hoje a área é muito cara. Se a prefeitura quiser comprar de volta essa área, ela vai pagar um valor muito caro, porque ela virou a área turística exclusiva, possibilitando 18 pavimentos. Então o que a gente conclui? Que é a força da grana, que antes era uma área pública, era uma área barata, inclusive, que mesmo que ela fosse da Rantei, seria acessível para a prefeitura comprar, para o poder público comprar. Hoje ela é uma área muito cara. Mas mesmo assim a Rantei não ficou satisfeita, porque o interesse é muito maior. E através de convencimento, entre aspas, dos vereadores na Câmara, ela está tentando passar um projeto em que é muito maior do que aquele que hoje ela pode por lei. Ela conseguiu alterar o zoneamento, o que permite ela construir uma parte aqui, mas ela não está satisfeita. E através de acordos políticos dentro da Câmara, ela acha que vai conseguir ampliar essa construção dela. Tanto é que, eu não sei se vocês têm conhecimento do desenho, é um hotel e que faz um aterro que descaracteriza completamente essa área, ainda coloca uma marina para 240 barcos de 30 metros de comprimento. Quer dizer, é possível que isso realmente aconteça, porque eles não desistiram. Eles continuam tentando, através de uma força política, fazer passar esse tipo de projeto. Mas a gente sabe que é ilegal e a gente continua batalhando para que a Ponta do Coral tenha um uso público e não privado.